vai você? Tudo bem por aí? Hoje eu quero falar de um tema que muita gente fala, mas pouco se entende, que é o indicador preço-lucro. Quando vamos avaliar, via de regra, nós olhamos para trás, nós olhamos para o retrovisor. O mercado não sabe o que vai acontecer amanhã. Então ele olha, probabilisticamente falando, o que pode acontecer com a empresa no futuro, com base nas análises do passado, tanto da economia como um todo, quanto do setor de atuação da companhia e da capacidade de administração dos seus respectivos diretores. Com base nisso, cada agente, cada indivíduo, ele faz uma aposta ou um salto de fé. Se ele acredita que a empresa tem potencial para se valorizar, ele compra. Se ele acredita que a empresa está muito esticada, ele vende. E tem gente que nem acredita nisso. Mas independente da crença, eu como professor de valuation, eu creio que nós temos que trabalhar com uma margem de segurança. Não vale a pena, um exemplo que eu sempre digo, você pagar no Corolla, que é um excelente carro, o preço de uma BMW conversível. O preço, ele tem que sempre conversar com o valor. O mercado tradicional, os analistas tradicionais, isso vem lá de trás do grande Benjamin Graham, que foi o fundador da escola de Value Investing, o escritor do livro Investidor Inteligente, ele sempre usou um indicador para falar sobre isso, que é o indicador preço-lucro. Basicamente, eu pego o preço, a cotação na bolsa, e divido pelo valor patrimonial da ação. Isso dá uma noção para nós de payback. Em outras palavras, se eu pagar esse preço pelo ativo agora, eu demoraria quantos anos para receber meu dinheiro de volta na forma de lucro líquido. Nesse caso especificamente, ele não está considerando se nós estamos falando se a empresa pagou esse lucro na forma de dividendos ou se apenas ela reinvestiu esse dinheiro. Ela está olhando o lucro como um todo. Então, nós adoramos olhar o preço-lucro. Uma empresa que tem o preço-lucro igual a 40, recentemente a WEG estava nesse patamar. Qual que é a análise de valor que a gente faz? Por mais que a WEG seja uma excelente empresa, nessa ótica, um payback de 40 anos não faz muito sentido. Então, o mercado ele tem uma grande expectativa embutida no crescimento futuro da WEG. O preço-lucro ele é muito usado para o setor bancário, porque o setor bancário ele tem uma visão de entrega de resultado diferente das empresas tradicionais, porque afinal de contas ele trabalha com dinheiro. Então o que eu fiz? Eu acessei aqui na plataforma Trademap a visão, eu fui até a página do Itaú, mas eu vou usar uma ferramenta muito bacana da versão web, que se você não usou, tem que usar, que é um comparador aqui embaixo, onde eu tenho uma visão do setor. Então aqui, ó, comparação. Eu cliquei em mercado, cliquei no indicador preço-lucro que eu acabei de explicar, aí eu desliguei Itaúsa, desliguei Bradesco, porque eu quero setar a minha análise comparando Itaú com o Banco do Brasil. Por quê? Porque achei que ia ser bacana para nós. Então, olhando aqui o quarto TRI do 19, ainda não temos disponíveis nesse momento os resultados do primeiro TRI do 20. O indicador preço-lucro do Itaú Unibanco estava em 12,2, enquanto do Banco do Brasil em 8,5. E a média do setor, de acordo com o cálculo da plataforma, em 11,3. Primeira leitura, isso significa que é caro ou é barato? Não dá para você ter uma visão comparativa entre setores, porque esse indicador ele incorpora uma visão de expectativa. Setores com alto potencial de crescimento tendem a ter PLs mais esticados, enquanto setores mais estáveis, mais maduros, costumam ter PLs menos esticados. Então, quando você olha um payback de 12 anos ou de 11 anos para um banco, é razoável. Por quê? Ele apresenta baixo risco e hoje a renda fixa está muito baixa. Então, quero concentrar minha análise na comparação entre os dois. A pergunta aqui, por que o PL do Banco do Brasil é mais baixo historicamente? Vamos olhar aqui um pouquinho. Terceiro TRI do 18, 10 contra 7, ou 11 contra 7. Quarto, 12,5 contra 8,8. Você pode verificar aqui nas barrinhas que sempre houve um diferencial, mesmo quando comparado com a média do setor. Lembrando, no Brasil tem que ter um pouquinho de cuidado com a média,
porque nós temos poucas empresas por setor. Mas essa diferença era histórica. O que poderia explicá-la? O Banco do Brasil é uma empresa estatal, ou melhor, uma empresa de capital misto, porque ela tem também investidores privados. Se fosse uma Caixa Econômica Federal, aí poderíamos afirmar que sim, é uma empresa estatal. O mercado, quando olha para isso, ele incorpora alguns riscos adicionais. Primeiro risco, mais claro, ingerência política. O mercado, de uma forma geral, acredita que, eventualmente, existe uma probabilidade maior de um banco de capital misto, cujo controlador é o Estado, poder usar para aparelhamento político. Segundo, eficiência. Vários indicadores mostram que o Itaú, historicamente, tem um grau de eficiência maior do que o Banco do Brasil. Terceiro aspecto que a gente poderia citar aqui está relacionado ao próprio tipo de operação de cada banco. O Banco do Brasil atua em algumas áreas e, eventualmente, o Itaú atua um pouco menos, por ele considerar menos rentável. Ambos são excelentes bancos. O que eu quero comentar aqui nessa lógica é para você entender que o mercado, na hora que ele vai precificar um ativo, ele considera um painel de riscos e estabelece uma relação de risco-retorno. Quanto mais arriscado ele acha o ativo, mais descontado o preço é negociado. Quando você ouvir esse termo, essa ação está sendo negociada com desconto comparado a seus pares, o indicador que pode estar sendo utilizado para isso é o indicador preço-lucro. Então, qual que era o nosso objetivo aqui? Primeiro, entender o que é o preço-lucro, lembrar que ele está muito relacionado a medidas de expectativa. Segundo, entender que nós podemos ter empresas do mesmo setor com precificações diferentes por conta de visão de risco-retorno. E terceiro, tentamos dar alguns elementos para tentar explicar essa diferença aqui quando comparamos, por exemplo, Itaú com o Banco do Brasil. Mais uma vez, não é uma análise completa. São elementos para te formar como um excelente investidor, porque usando a plataforma Trademap, você tem o potencial de realmente se tornar um investidor de sucesso, de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua idade. Lembre, sucesso é uma coisa muito individual para cada um. Fechou? Então, ficamos aqui. Esse é o momento onde você dá o like aqui no vídeo se você gostou. Se quiser comentar, fique à vontade. Estarei presente para trocar uma ideia contigo. E não deixe de certificar que você está inscrito no canal do Trademap e com o sininho ligado. Bacana? Então, até a próxima. Um forte abraço do Prof. Giacomo.